Olá, gente, paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse dia, nessa noite. Não sei bem ao certo qual que é o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Para mim é uma alegria muito grande estar participando com vocês desse tempo, mesmo nesse formato um pouco diferente. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, no nosso coração. E eu tenho algo bem especial para compartilhar com vocês nesse momento, algo que Deus ministrou no meu coração para eu estar passando para você, para sua casa, para sua família. Desde já quero agradecer aí meu amigo, pastor Thiago, Corine, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Espero ser instrumento de Deus na vida de vocês nessa hora, dentro daquilo que o Senhor tem proposto nesse tempo para os irmãos como igreja, nessa temática, né, nesse projeto aí que falamos um pouco a respeito de semear. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia, dependendo do formato com que você está acostumado a mexer nela, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você está abrindo aí, eu estou com a garganta um pouquinho ruim e eu estou gravando aqui na sala do meu apartamento. Se você ouvir algum barulho aí, seja de conversa ou algum barulho como se fosse um alarmezinho, são coisas normais aqui, tá bom? Do prédio onde eu moro, barulho de criança ou coisa assim. Procurei um melhor horário para que eu pudesse estar fazendo isso, para que não houvesse tanto barulho, mas está bem difícil achar uma hora que não tenha muito barulho. Mas creio que Deus está no controle aí, não vou me demorar muito e vai dar tudo certo. Amém? O livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nós estamos falando nesses dias a respeito de semear. E creio que a proposta, a ideia é nos lembrar da importância de que na vida nós somos apenas ceifeiros daquilo que nós mesmos plantamos. Por isso que é muito importante a gente sempre avaliar o que nós temos semeado, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Sempre é muito importante a gente avaliar que tipo de semente nós estamos semeando. A gente está num tempo muito curioso e existem vários adjetivos, né, que são utilizados para caracterizar esse tempo. Um tempo de incerteza, um tempo de crise, um tempo de luta, um tempo de adversidade, um tempo de tribulação, um tempo de muita insegurança. O fato é que nós estamos vivendo um tempo bem complicado. E
Esse texto que nós lemos aqui, o profeta Isaías, ele está vivendo algo um pouco parecido. É óbvio que não na mesma proporção que nós estamos vivendo hoje, mas a semelhança se dá pelo fato de ele estar vivendo um momento crítico, um momento também de incerteza, um momento também de insegurança. O texto que a gente leu, ele começa nos trazendo a informação, e essa informação é a respeito da morte de alguém. Esse alguém não é qualquer pessoa, esse alguém é um rei. E aí a gente precisa pensar que naquela época o sistema de governo, a figura do rei era de extrema importância. Quando um rei morria, dependendo da forma como a sua morte acontecia, se estabelecia ali um tempo de crise, de muita dúvida, de muita insegurança, de muito receio, de muito medo. Aqui é interessante porque a gente percebe, quando a gente olha para o todo, que Deus está encerrando um ciclo. E tem algo interessante, eu creio que Deus ele é um Deus de ciclos. E tem um fato que me chama muita atenção. Na Bíblia, toda vez que um ciclo se encerra e outro começa, alguém ou alguma coisa morre. Você vai lembrar, por exemplo, quando se encerra o ciclo de Adão e Eva dentro do jardim, antes de eles serem expulsos, o texto diz que Deus ele faz roupas de pele de animal para Adão e Eva. Ou seja, algum animal precisou morrer para que aquelas roupas fossem feitas. Então, algo morreu quando um ciclo se acabou. Você vai lembrar um pouquinho mais na frente, quando Deus chama Noé e ele ali anuncia o dilúvio, quantas pessoas morreram, se encerrou um ciclo e se iniciou outro. Quando você olha para a vida de Moisés, por exemplo, quando vai encerrar o ciclo dele no Egito, você percebe que o fato que dá origem ao encerramento desse ciclo é a morte de um egípcio, das próprias mãos de Moisés. Na vida dos discípulos, durante a sua vida com Jesus, eles viveram um ciclo e após a morte de Jesus, eles passaram a viver um ciclo totalmente diferente. A morte do rei Uzias aqui também representa isso. Eu creio que o que nós estamos vivendo hoje é um pouco parecido. Nós estamos vivendo aí uma mudança de ciclo. E a gente precisa ponderar, a gente precisa pensar algumas coisas, principalmente o que semear nesse tempo em que a gente está vendo exatamente esse ciclo sendo mudado, esse ciclo sendo alterado em nossas vidas. E aqui não é diferente. A mudança desse ciclo é evidenciada com a morte de um rei, de uma figura de muita importância naquele contexto. E o profeta Isaías, diante daquela realidade, diante daquele contexto, diante daquela circunstância, o profeta Isaías faz aquilo que todos nós deveríamos fazer em tempos assim. O profeta Isaías aqui, ele faz algo que deveria ser normal e comum para todos nós. Quando ele percebe a chegada de um tempo de incerteza, de insegurança, um tempo de crise, um tempo onde as pessoas estão um pouco apreensivas, ansiosas, inquietas, o profeta Isaías ele vai para o templo orar. E é interessante as coisas que acontecem como consequência dessa atitude do profeta Isaías. E eu gostaria aqui de discorrer no texto algumas coisas que eu entendo serem importantes na nossa vida para que a gente consiga entender quais são as principais coisas que a gente precisa semear nesse tempo. O texto que nós lemos, ele começa após a informação de que alguém morreu. A segunda informação que o texto nos traz é a experiência que o profeta tem. E essa experiência começa com a seguinte afirmação: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Essa primeira narrativa, descrição da experiência que Isaías tem, me faz entender qual é a primeira coisa que eu preciso semear toda vez que eu percebo que o tempo que eu estou vivendo é um tempo de insegurança, é um tempo onde eu percebo que algumas coisas estão
transicionando, perdão, na minha vida e na vida de outras pessoas que estão ao meu redor. E a primeira coisa que eu preciso semear é a visão correta das coisas. Observa que exatamente naquele contexto ali de descontrole, o profeta Isaías ele tem uma visão correta, ele tem uma percepção correta, ou seja, ele vê o Senhor assentado no trono. O Senhor assentado no trono não passa para nós a ideia, a impressão de que Deus está tranquilo, que Deus está sossegado, que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. O fato de Deus estar sentado no seu trono passa para nós a ideia de que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo dentro do seu propósito, está acontecendo dentro daquilo que Ele já tem planejado, que Ele já tem pensado. Como é importante nós termos a visão correta das coisas. Não sei se você já se pegou assim ou você já conviveu com alguém assim. Pessoas que têm uma visão doente das coisas. Pessoa que olha para dentro de si e não consegue enxergar nada de bom. Pessoas que olham para dentro da sua casa não enxergam nada de bom. Pessoas que olham para o seu trabalho e não conseguem encontrar nada bom no seu trabalho. Pessoas que olham para a sua rua, para a sua cidade, para a sua história, para a sua vida. Pessoas que olham para tudo que está acontecendo e não conseguem enxergar nada de bom. Sempre se tem uma perspectiva ruim das coisas. Veja bem, não estou falando aqui de uma visão positivista ou positiva, ou seja, existem coisas ruins, existem coisas que não estão bem, existem coisas que não estão certas, e eu estou lá, não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo legal. Não, não é disso que eu estou falando. Não estou falando de você ter uma visão utópica das coisas. Estou falando para você olhar e enxergar uma coisa que não seja a realidade. Eu estou falando de você ter uma perspectiva correta da realidade que você está inserido. O Senhor, naquele momento, está permitindo Isaías ter uma visão correta das coisas. Você vai ver no texto um pouquinho mais na frente, você vai lembrar que a gente acabou de ler, que quando ele se depara com aquela experiência, ele tem ali naquele momento a sensação de se ver e fazer um diagnóstico de si e da sua realidade. E o seu diagnóstico não está de todo errado. Porém, ele precisa ter a perspectiva correta disso. Porque quando ele se vê diante daquela experiência, ele diz, ai de mim. E essa expressão, ela é uma expressão que passa para nós a ideia, passa para nós o conceito de alguém que agora, diante de uma experiência, percebe que é a pessoa errada no lugar certo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu não deveria estar vendo o que eu estou vendo. Eu não deveria estar nesse lugar. Eu não sou a pessoa certa para estar nesse lugar. Porque eu sou alguém de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E essa é a percepção que ele tem. A percepção que ele tem de si. A percepção que ele tem do contexto que ele está inserido. Como eu disse, essa não é uma percepção de todo errado, mas ela não fala a respeito da percepção correta, ou seja, não é uma visão completa de tudo. Ele está vendo apenas uma parte. Muitas vezes esse é o nosso problema. A gente não tem essa percepção, a gente não tem essa visão correta das coisas. Porque quando ele escuta o que aqueles serafins estão ali falando, aqueles anjos estão ali falando, os barulhos que eu falei, está passando um avião aqui em cima e tem alguém ligando o carro aqui na garagem, mas acredito que você está escutando bem aí. Voltando aqui, quando ele ouve o que aqueles serafins estão ali proclamando uns aos outros, a expressão que ele ouve é o seguinte, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Olha a perspectiva que aqueles serafins tinham da terra. A perspectiva que aqueles serafins tinham da terra era que ela era um lugar cheio da glória do Senhor. A perspectiva que Isaías tinha do mesmo lugar era que era um lugar de impureza. Esse às vezes é o nosso problema. O nosso problema é a fonte da nossa perspectiva.
o ponto de partida da nossa visão. Esse é o nosso problema. Sabe que a gente precisa aprender que nós não somos seres humanos lidando com coisas espirituais. Nós somos espirituais lidando com coisas humanas. Eu vou repetir isso para você entender. Nós não somos seres humanos lidando com coisas espirituais. Nós somos espirituais lidando com coisas humanas. A nossa perspectiva da realidade, do contexto que nós estamos vivendo, ela precisa vir do trono de Deus. Você vai lembrar que no Novo Testamento a palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Você vai lembrar que no Novo Testamento a palavra fala que nós devemos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque a nossa perspectiva das coisas, a visão, o conceito que nós temos da realidade que nós temos de ser, e precisa vir do trono de Deus. Não do trono dos homens, não da realidade, daquilo que muitas vezes os nossos olhos naturais estão enxergando. Sabe, nesse tempo nós precisamos aprender a semear uma visão que vem do trono de Deus. Uma visão que vem da presença, da soberania do nosso Deus. Nós precisamos enxergar as coisas com os olhos de Deus. Nós precisamos discernir as coisas com a mentalidade de Cristo. Esse é o tempo de nós semearmos a visão que vem do trono de Deus. Para que quando você olhe para aquilo que não está bem, para que quando você olhe para aquilo que muitas vezes está lá, complicado, ruim, você não tenha apenas uma visão doente, que olhe para aquela situação como uma situação que não há mais nada que possa ser feito, mas para que você tenha perspectiva do trono de Deus e perceba e veja naquela situação de insegurança, de descontrole, uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Uma das principais diferenças do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que no Antigo Testamento a glória de Deus está nas coisas. A glória de Deus está no monte, a glória de Deus está no tabernáculo, a glória de Deus está na arca, a glória de Deus está no templo. No Novo Testamento, a glória de Deus não está mais nas coisas, a glória de Deus está em nós. A glória de Deus se manifesta em nós. E através dessa realidade nós podemos ser instrumentos de Deus para manifestarmos a sua glória nesse tempo de incerteza, de insegurança, nesse tempo de crise. Então a primeira coisa que eu queria deixar aqui para você, nós precisamos semear a visão correta, ou seja, a visão que vem do trono de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com você, a segunda coisa que eu acredito que nós precisamos semear na nossa vida é a transformação. Observa que quando ele faz essa declaração, que eu acabei de falar agora, que está no versículo 5, ele diz, olha, então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Segunda coisa, como eu já falei, que nós precisamos semear é transformação. Veja bem, por que o elemento que é utilizado aqui não é a água, não é o vento, mas é algo que está ligado ao fogo? Porque o vento, ele tem como principal finalidade de impulsionar, a água de preencher, o fogo de transformar. A maioria das coisas, quando elas entram em contato com o fogo, elas têm a sua forma alterada. É muito difícil uma coisa, depois de ter contato com o fogo, ela permanecer do mesmo jeito. Veja bem, eu estou falando de transformação, não estou falando de mudança. Eu estou aqui na sala da minha casa, e se eu pegar o sofá que está aqui, colocar ele desse lado, pegar a televisão que está desse lado, trocar de lado. Se eu pegar a mesa que está aqui, colocar aqui onde eu estou, eu realizei uma mudança na sala. Ou seja, o ambiente continua o mesmo, o espaço continua o mesmo, a estrutura continua o mesmo, o tamanho, a largura, o comprimento continua o mesmo. Ou seja, eu apenas alterei algumas coisas de lugar. Agora, se eu quebrar a parede que faz a divisão com a cozinha, eu não apenas mudei, mas principalmente eu alterei a forma. O ambiente é diferente.
o tamanho agora é diferente, o espaço agora é diferente, ou seja, a forma foi alterada. É por isso que a experiência aqui ela é marcada com fogo, porque essa é uma das finalidades do fogo. É ele, ao entrar em contato com alguma coisa, alterar a sua forma. Mais do que mudar, nós precisamos transformar. Precisamos ter a nossa forma alterada. Sabe, eu fico imaginando, você já com certeza passou pela experiência de pegar uma comida e colocar ela na boca e ela está muito quente. A sensação é horrível, você queima o céu da boca, fica aquela coisa estranha. E aí, a partir daí, quando você vai continuar comendo, fica complicado. Imagina você ter uma brasa encostada na sua boca. Com certeza isso não deve ser uma experiência muito legal. Deve ser uma experiência muito dolorosa. E isso fala um pouco a respeito do porquê muitas vezes a gente prefere mudar ao invés de transformar. Porque a nossa intenção toda vez que nós mudamos é alcançarmos refrigério. Toda vez que a gente pensa em mudar, a gente pensa em proporcionar algo que seja mais confortável, algo que seja mais adequado. E é por isso que nós temos uma certa facilidade em mudar e uma certa resistência em transformar. Porque transformar é muito mais trabalhoso. Transformar gera muito mais dor, muito mais cansaço, muito mais trabalho do que você apenas mudar. O fato é que Deus ele não trabalha apenas com mudança. O fato é que Deus trabalha em primeiro lugar com transformação. Antes de mudar as coisas de lugar, o Senhor ele quer mudar a forma dessas coisas. E não é diferente na minha e na sua vida. E nesse tempo a gente precisa aprender a semear transformação. Deus precisa encontrar no nosso coração disposição e disponibilidade não apenas para mudar, mas principalmente para ser transformado, para ter a nossa forma alterada, a imagem e a semelhança de Jesus. A manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas não quer apenas mudar os ambientes que a gente frequenta, mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento, não. A manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas quer transformar a nossa mentalidade, quer transformar a forma, transformar a estrutura das nossas experiências, das nossas ideias, dos nossos conceitos. E nós precisamos, nesse tempo, semear transformação na nossa vida. O ciclo de Isaías, ele é um ciclo que nós encontramos em toda a Bíblia. E que ciclo é esse? É um ciclo de que quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Quanto mais você percebe que Deus é perfeito, mais você consegue identificar as suas imperfeições. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima de você e você percebe que você necessita ser transformado. Isso é uma coisa que com certeza você já ouviu, não é nenhuma novidade, mas é uma necessidade. Eu e você precisamos ser transformados. Como eu falei, o diagnóstico de Isaías a respeito de si, da sua realidade, não era de todo errado. Ele realmente era alguém de lábios impuros, que habitava num povo de impuros lábios, e que necessitava não ser mudado. Eles não precisavam mudar o seu vocabulário, mudar a forma como eles conversavam uns com os outros. Eles precisavam ser transformados. Eles precisavam ter a sua forma alterada. Nós precisamos, nesse tempo, semear transformação. As pessoas precisam ver na nossa vida, não que as coisas mudaram, mas que a nossa forma foi alterada, ao ponto das pessoas não nos reconhecerem, não num ponto de vista negativo, mas num ponto de vista positivo. As pessoas olharem para nós e enxergarem Cristo, olharem para nós e perceberem uma forma diferente de agir e de reagir com tudo o que está acontecendo em nossa volta. E por último, é interessante que logo depois que ele passa por essa experiência
de transformação. O texto nos diz, no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Sabe qual é a terceira coisa que a gente precisa semear nesse tempo? A gente precisa semear resposta. Sabe que esse texto me ensina que o trono de Deus não é um lugar de questionamento. O trono de Deus não é um lugar de perguntas. O trono de Deus é um lugar de eu ser resposta. Eu vou repetir isso para que isso fique na sua mente. O trono de Deus não é um lugar de perguntas. O trono de Deus não é um lugar onde eu faço questionamentos. O trono de Deus é o lugar onde eu sou resposta. E nesse tempo nós precisamos semear resposta. Existem muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas incertezas na mente e no coração das pessoas. E para essas dúvidas, para esses questionamentos que existem na mente e no coração das pessoas, nós precisamos ser a resposta. O texto de Romanos 8 diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo está esperando por uma resposta para as suas dúvidas. O mundo está esperando uma resposta para os seus questionamentos. Nós não podemos recorrer ao trono de Deus como uma fonte de respostas para as nossas dúvidas, respostas para os nossos questionamentos. Nós precisamos recorrer ao trono de Deus para sermos respostas a um clamor que há muito tempo está gritando no céu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o tempo de nós semearmos resposta no lugar e no contexto onde nós estamos inseridos. É por isso que o Senhor tem nos dado visão, é por isso que o Senhor tem dado para nós transformação, para que a gente possa proporcionar para as pessoas uma solução. Eu e você precisamos entender a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que nós temos em agora ter liberdade em acessar o trono de Deus. A responsabilidade que nós temos em agora termos um livre acesso. E a responsabilidade é que nós precisamos ser resposta de Deus para esse tempo em que as pessoas estão sofrendo muito. Vou repetir, nós precisamos semear resposta. Trono de Deus não é lugar de você fazer pergunta. Trono de Deus é lugar de você ser resposta para uma geração que está perdida e que está sofrendo. Espero que o Senhor tenha falado com você, espero que o Senhor tenha falado na sua vida, espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração rápida por você, no nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por tua palavra e eu quero orar a Ti nessa hora, Pai, em favor da minha vida e da vida dos meus irmãos. E a minha oração a Ti, Senhor, é que o Senhor nesse tempo nos ensine e nos ajude a semear todas essas coisas que nós falamos aqui. Semearmos a visão correta, a visão que vem do Teu trono, semearmos transformação, ou seja, temos o nosso caráter moldado à Tua imagem e à Tua semelhança, e semearmos respostas. Senhor, que nós não sejamos mais esses filhos imaturos que se aproximam de Ti apenas para ter, mas que nós, Senhor, sejamos filhos maduros que se aproximam do Senhor para ser resposta do Senhor para esse tempo e para essa geração que sofre tanto e que necessita tanto, ó Pai, de uma resposta. Senhor, nos ajuda, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Espero que o Senhor tenha falado com a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.